Olá, classe! Tudo bem com vocês? Não apenas a nossa classe, também aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. E hoje nós iremos falar sobre salvação na parte 3. Falamos a primeira sobre a questão da salvação, de onde, para onde que Deus nos salvou. Nós também falamos que o homem ele é totalmente depravado para obter a salvação, para ele buscar a salvação, para ele fazer algo para ser salvo, do qual nós chamamos de depravação total do homem. O homem ele não está parcialmente depravado. Biblicamente, a Bíblia nos ensina que ele está morto totalmente. Esse negócio de dizer, não, o homem está mais ou menos morto. Ele consegue buscar a salvação por ele mesmo, porque as suas faculdades conseguem buscar a Deus. Gente, não. Romanos vai dizer sobre isso. Paulo vai trabalhar inúmeras vezes falando que ele vos deu vida quando você estava morto nos seus delitos e pecados. João, ele vai dizer que vocês não querem vir a mim, porque todos aqueles que vierem a mim, todos aqueles que o Pai me der, esse virá a mim, o que virá a mim jamais lançarei fora. E ele sempre trabalha nesta área. Vocês não querem vir a mim porque vocês não têm vida. E essa questão espiritual, e a gente precisa entender isso. O homem está totalmente morto. E isto aconteceu, como nós já aprendemos, lá atrás com o pecado original. Nós aprendemos que para que o homem possa ser salvo é necessário uma palavra importante, regeneração. Regeneração é aquilo que Deus faz antes da conversão do homem, antes da conversão do escolhido. Ou seja, Deus, ele nos escolhe antes da fundação do mundo, mas a predestinação não é salvação, ela é para a salvação. É necessário que haja arrependimento, é necessário que haja fé, é necessário que tenha que nascer de novo. Então, ao fazer isto, como o homem vai ter fé se não tiver vida? E para ter vida, o Senhor entra no coração através do Espírito Santo, regenera o coração do homem, ou seja, ele prepara a terra para que a semente lançada, a palavra do Senhor lançada, ela então irá dizer, eu quero esse Deus, eu preciso desse Deus, eu quero isto. Então acontece a regeneração. Agora, a pergunta que nós fazemos é, tudo bem, nós entendemos, eu agora sou salvo em Cristo Jesus, a salvação está na minha vida, eu já entreguei minha vida ao Senhor, eu sou regenerado, eu sou transformado, eu sou lavado pelo sangue de Jesus, eu sou salvo, e agora? Entendemos que a salvação, normalmente isso acontece, a pessoa em vida, ela vai ter um período de vida até o Senhor Jesus levar. Nesse intervalo, ela está com a salvação, e a pergunta que a gente faz é, o cristão, o salvo, pode perder a salvação ou não? Vamos lá? Pode perder a salvação ou não? Isso é uma pergunta que foi discutida há séculos na história da igreja. Esse foi um grande embate e debate entre Calvino e Lutero e os seus seguidores. Tanto é que Calvino, ou melhor, os seguidores de Calvino, no último ponto do calvinismo, ele vai colocar sobre a perseverança do santo. O que é uma perseverança do santo? É quando ele ensina que nós, o cristão salvo, não perde a salvação. Os seguidores de Arminius, por sua vez, dizem não. Eles também têm os seus 5 pontos dos arminianos. Aliás, foi primeiro 5 pontos dos arminianos, que diz que o cristão, se ele não perseverar, ele pode perder a salvação. Mas vamos entender algumas coisas importantes aqui? Vamos parar para pensar um pouco. Primeiro que a gente precisa aprender logo aqui de cara, eu preciso entender o que é ser salvo. O que de fato é ser salvo? Porque muitas vezes achamos que ser salvo é apenas levantar a mão. Ser salvo é apenas nós falarmos que somos cristãos, quanto eu sou salvo. Não. O salvo em Cristo Jesus, ele guarda a palavra, ele anda na luz, ele ama o irmão, ele não ama o mundo. O Salmos 15 irá dizer que quem é o cidadão do céu. O cidadão do céu, ele não fala dolosamente com a sua língua, ele não faz mal ao próximo, ele não lança injúria contra o seu vizinho, ele não é desprezível, e, enfim, ele vai trabalhar mostrando que a conversão é uma transformação de vida. Hoje,
muitos se dizem convertidos, mas que nunca foi lavado pelo sangue de Jesus. Então eu preciso só entender algo importante nisso aqui, conversão. Salvação é de fato quando alguém é regenerado, um cristão aceitou Cristo como seu único Salvador, ok? Beleza. Voltando aqui, vamos imaginar, eu gostaria de dar um exemplo a vocês aqui. Vou chamar o Mateus para vir aqui na frente, só para explicar algo importante para vocês, tá bom? Vamos imaginar, então, que o Mateus seja um pecador. O Mateus, ele entregou a sua vida a Jesus, ele é salvo em Cristo Jesus, ele é salvo, ok, Mateus? Vamos imaginar que eu seja, melhor, antes de imaginar que eu seja, Mateus, você é salvo por quê? Jesus morreu na cruz para o Mateus, então, e você tem esse Jesus no seu coração, certo? Então você pode dizer que é salvo. Sim. Ok. Mas vamos imaginar então que Mateus tem a salvação. Mateus, quem é mais forte? Você ou Satanás? Satanás é mais forte. E não precisa ter medo de responder isso não, viu, gente? Porque eu e Satanás, ele é mais forte. Satanás, ele tem poderes que eu não tenho. Eu não estou falando de Jesus na minha vida. Agora, é claro, se eu perguntar para o Mateus, Jesus está no seu coração, quem é mais forte? Jesus. Porque ele está dentro do coração dele. Então, está protegendo Mateus. Tanto é que o crente, ele não fica possesso, ele não fica endemoniado. Por quê? Porque Jesus está dentro de mim. Então, eu sou mais forte nesse sentido, porque Cristo está dentro de mim. Mateus aceitou a Cristo, o diabo vem. Certo, Mateus? E aí, o diabo vem e faz um monte de coisa com Mateus e tal, tenta induzir o Mateus e tal, e o diabo consegue tirar a salvação do Mateus. Tirou a salvação do Mateus. Agora, o Mateus não é mais crente, porque o diabo tirou a salvação. O diabo fez um negócio lá, Mateus caiu, pronto, agora o Mateus caiu. O diabo roubou a salvação, tirou a salvação que estava em Mateus. Aí eu pergunto, Mateus, quem é mais forte? Deus ou o diabo nesse sentido? Quem é mais forte? Se é Deus ou o diabo, se o diabo conseguir tirar a salvação da sua vida, se Jesus está aí dentro, mas o diabo foi lá e tirou, quem é mais forte? Mas aí agora eu fiquei com dúvida, o diabo não tem esse poder. Calma, Mateus, calma. Olha só como é que é a coisa. Isso mesmo, Mateus, se o diabo conseguir tirar a salvação, Jesus é mais fraco, porque Jesus não conseguiu sustentar o que ele deu para você, certo? Então senta lá que eu vou te explicar agora, tá bom? Então, só para vocês entenderem como é que é essa questão. Se eu perco a salvação, eu estou dizendo que o diabo é mais forte do que Deus. Se Jesus está dentro de mim e o diabo vai lá e consegue tirar, o próprio Mateus, no questionamento dele, ele disse, peraí, então o senhor está ensinando errado. Se o diabo consegue tirar a salvação, agora dá um nó. Verdade. A nossa tese, biblicamente, é que nós não perdemos a salvação. Por que não perdemos a salvação? Porque aquilo que está dentro de nós, a própria Bíblia vai dizer isso, é mais forte do que aquilo que está fora de nós. O diabo não tem poder para tirar aquilo que ele deu para você, para tirar aquilo que Jesus deu para você. Ele não tem poder. É claro que ele vai te oprimir, ele vai tentar destruir você, ele vai acabar com você, mas ele não tira a salvação. É isso mesmo. Satanás não tira a salvação, porque aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia final, como diz a palavra do Senhor. João, no capítulo 6, verso 37 a 40, mas principalmente 37, ele vai dizer, tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vier a mim jamais lançarei fora. João 10, 26 a 30, mais em especial 26, fala, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Se fossem das minhas ovelhas, vocês creriam. Filipenses 1, 6 diz, tendo por certo isso mesmo, que aquele em vós que começou a boa obra em vós há de terminar até o dia final. Entenda isto, gente. A Bíblia está cheia de exemplo que Deus sustenta a nossa salvação. Deus faz isso. E preste atenção aqui, algo importante. A Bíblia vai dizer que quando nós nos convertemos, lá em Lucas 15, 7, vai dizer que há festa no céu. Na parábola, da tríplice parábola, vai dizer, há júbilo no céu para um pecador que se arrepende. Lá em Apocalipse 3:5, diz que quando nós nos convertemos, o nosso nome é escrito no livro da vida.
Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para a salvação, Filipenses 4:3. Ora bolas, se Deus fez tudo isso, como é que agora eu vou perder a salvação? A festa vai virar velório? O nosso nome é rabiscado? Não, meus queridos, salvação é coisa séria. Não é um ping-pong, que hoje você é salvo e amanhã você não é. É garantia do Senhor que nos sustenta. Mas aí vem uma indagação. Mas pastor, eu conheço pessoas que se desviaram. Eu também conheço. Para eles não perderam a salvação? Eu conheço um pastor que era pastorzão, que hoje está no mundão. E aí, pastor? Eles se desviaram. Entenda essa verdade. Na igreja, aliás, nós temos duas igrejas. Uma igreja visível e uma igreja invisível. A igreja visível é aquela que, ó, todo mundo está vendo, já até falei isso aqui, né? Todo mundo está enxergando, essa é a igreja visível. Nessa igreja visível tem crente e não crente junto. Tem joio e tem trigo. Eu não sei quem é, de fato, convertido aqui. Mas existe uma igreja invisível. A igreja invisível é aquela que o Senhor sabe quem são os salvos. Deus sabe. E na igreja visível, os salvos participam, os ímpios também. Na igreja invisível, só os salvos. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou dizendo que muitos dizem ser cristãos, muitos dizem ser salvos, mas que nunca se converteram, nunca foram lavados pelo sangue de Jesus. Esta é a diferença. Essa é a diferença. Por isso que mais tarde a gente vai ler um texto muito interessante, quando João disse que eles saíram do meio de nós para mostrar que eles não eram de nós, que se fossem de nós eles estariam conosco. Há muitos que dizem Senhor, Senhor, e não, e naquele dia Deus vai dizer, eu não vos conheço, eu não vos conheço. Mas é necessário entender que o cristão, ele pode se desviar, ele não vai perder a salvação, mas ele pode se desviar. Davi, por exemplo, ele era convertido, era salvo, mas Davi cometeu um pecado. Davi, ele adulterou, Davi assassinou, Davi matou um homem inocente. E lá no Salmo 51, verso 12, Davi, ele pede algo ao Senhor. Depois você vai ler esse texto com um tempo para entender melhor, mas ele diz, Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Davi, ele não pede a salvação de volta, mas Davi pede a restituição da alegria da salvação. Porque quando nós estamos em pecado, nós perdemos a alegria da salvação. Então entenda isso, meu querido irmão. O crente, ele é igual aquele peixe que foi fisgado. E o peixe que foi fisgado, ele vai sair para um lado, vai querer sair para o outro. O desviado é assim. O desviado, quando ele sai dos caminhos do Senhor, mesmo sendo salvo, ele vai bater para um lado, ele vai se rebater para o outro, ele vai machucar, mas ele vem. Ele vem, todo machucado, quebrado, como o filho pródigo. Ele volta para a casa do pai. Por isso que a parábola vai dizer que esse meu filho estava perdido e foi encontrado. Ele foi encontrado porque ele fazia parte da casa do Senhor. Por isso, meus queridos, a gente precisa entender. Mas, pastor, já que eu sou salvo, então eu vou pecar à vontade. Rapaz, eu vou fazer tudo o que eu quero. Eu sou salvo mesmo. Gente, preste atenção nisso. Olha só que loucura. Eu vi um dia um pregador famoso pregando contra essa doutrina, e ele mostrando isso, olha, esse negócio de predestinação, que o crente não perde a salvação, então eu vou pecar à vontade. Olha a mentalidade dele. E Paulo, quando estava ensinando essa doutrina à igreja de Roma, as pessoas disseram, mas Paulo, já que a graça de Deus superabunda na nossa vida quando pecamos, então vamos pecar mais ainda. Porque se eu pecar mais ainda, a graça de Deus superabundar na nossa vida. E Paulo então escreve em Romanos capítulo 6, mais ou menos assim, no verso 1 em diante, ele vai dizer o seguinte, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado se para ele morremos? Ora, Paulo está dizendo o seguinte, não! O cristão, eu vou pecar à vontade porque eu não vou perder a salvação, é ao contrário. O salvo vai dizer, eu não quero pecar, eu não quero viver no pecado, eu vou lutar contra o pecado, eu quero ter uma vida de santificação. Por isso, meus queridos, entenda isso. Você que é salvo, você não pode querer viver no pecado. Se você estiver vivendo no pecado e se isso está normal, eu gostaria que você pensasse sobre a salvação na sua vida. Sobre a salvação na sua vida. Por isso, entenda uma verdade. A salvação, ela é um ato. Ela não é um processo.
A salvação é um ato porque eu não posso dizer, eu estou quase salvo. Não, é um ato. Ou é ou você não é. É a mesma coisa de uma mulher chegar assim, meu esposo, eu estou quase grávida. Você não está nada. Porque você está ou você não está. Ou você é salvo ou você não é salvo. Na próxima aula nós vamos agora estudar um fato importante. Agora eu sou salvo. Não vou perder a salvação. Mas eu posso cair em pecado. Eu posso viver uma vida desregrada no sentido de cair em pecado. O que eu devo fazer? Nós então vamos aprender sobre santificação. A santificação é um processo. A santificação eu não posso dizer, eu estou me santificado. Não, mas eu tenho que dizer, eu estou me santificando. É um processo. Mas na próxima aula nós vamos estudar esse assunto. Deus abençoe. Não esqueça de assistir o vídeo, fazer as suas anotações e depois responder o exercício. Deus abençoe a vida de vocês.